Olá pessoal do sexto ano, um abraço para vocês. Aqui é o professor Willer de Geografia e hoje nós vamos começar a nossa empolgante aula fazendo uma revisão. Fica ligado que hoje o tema é diferenciação entre unidades e estruturas de relevo. Você sabe o que é uma unidade de relevo e sabe diferenciar essa unidade de uma estrutura de relevo? Muito bem, vou te dar um exemplo. A sua casa que você mora, ela é sua unidade, tá? Ela está acima do solo ou sobre o solo que você está pisando nesse momento. E a estrutura da sua casa é o que deu base para que as paredes fossem levantadas. É o que está abaixo do solo que você está pisando. Assim é o relevo brasileiro. Veja bem, o relevo do Brasil ele é dividido em três grandes partes, que são planalto, as planícies e as depressões. Ora, se você tem um solo que divide em três relevos importantes, como o nosso, o que está acima dele, então, é chamado, então, de unidade de relevo, o que está acima do solo. Essa unidade de relevo, ela muda constantemente por meio dos agentes externos, conhecido como exógenos. Esse exógenos, ele é transmitido ou ele é movimentado pelo vento, a chuva e pela antropicidade humana. Cada vez que o ser humano interfere em um relevo, ele vai tomando formas diferenciadas. Bacana até aí? Agora, nós temos abaixo do solo o processo de agente interno. Esse agente interno é conhecido como estrutura de relevo, que é também mundialmente conhecido como endógenos. Ele modifica também? Sim. Ele modifica por meio do vulcanismo e do tectonismo. Ora, se você observar bem os nossos três relevos principais, você vai observar que um planalto, que é uma unidade de relevo, tem como base de sustentação o escudo cristalino. Esse escudo cristalino, que hoje varia em torno de 37% no solo brasileiro, é o que mantém um planalto hoje firme ao longo das eras glaciais. Esse escudo cristalino é a base de um planalto. São rochas duras que modificam muito lentamente conforme os anos vão passando. Se você passar aqui para a depressão, você vai analisar que é um planalto onde o relevo cai brutalmente até abaixo do nível do mar. E ele vai formando novos solos, chamado então de bacia sedimentar. Porque ele parece realmente uma bacia dessas que a gente toma banho, ou tomava banho na minha época, né? E que ela vai enchendo de sedimentos. Esses sedimentos vêm de onde? Dos planaltos, que vai deteriorando e vai enchendo essa bacia com partículas de solo, carcaça de animal, vegetação antiga ou vegetação novas, que vai se compactando no solo por meio da pressão da atmosfera, formando então uma nova rocha, chamada de rocha de sedimentos. Essa rocha de sedimento hoje no Brasil está em torno de 63%. Por isso é que eu afirmo que o Brasil não produz solo, mas em parte, porque esse mesmo solo que é um sedimento, um dia ele já foi um escudo cristalino. Aí você me pergunta, mas o Brasil tem montanha, professor? Não temos montanha. Por quê? Montanhas são dobramentos modernos. É quando uma placa tectônica choca com a outra e faz a elevação do solo. Como o Brasil é uma placa inteiriça, a placa sul-americana, ela é inteiriça e nós estamos no centro dela,
ela diverge da placa africana. Então, se ela diverge, ela não tem como formar um relevo de montanha. Agora, se ela fosse convergentes, aí nós teríamos um processo que faria com que tivéssemos montanha no Brasil. Esse escudo cristalino que eu estou mostrando para vocês aqui, ele ainda é da era paleozoica, desde o começo da formação da Terra. Por isso eu afirmo aqui, em tom alto, que o Brasil nunca teve montanha e nunca vamos ter montanhas aqui no Brasil. Bacana? Ora, então veja só, o Planalto, ele perde solo, ele não ganha solo, ele perde. Por quê? Ele vai sofrendo os intempéries físicos e químicos que vai baixar para a depressão. A depressão, ela ganha solo e ela perde solo também. Tanto é que ela é dura quando está no tempo seco e ela fica um chocolate molezinho quando o tempo está chuvoso. A planície praticamente ela não opera. Mesmo se ela receber sedimentos do Planalto ou se a bacia aqui transbordar para a planície, ela vai apenas ficar formalmente plana, com alguns relevozinhos como a gente vê nos pampas gaúchos, né, que é as pradarias, onde você vê um relevo que é plano com algumas ondulações muito baixas. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até a próxima. Muito obrigado.